Então, irmão, é se focar. Então, irmão, não pode parar. Tem que se adiantar. Emparelheiro, paquetá. Adivinha quem vem pra jantar. Quando morrer, vaquetar. Porque agora é nós que tá. Romeu, você trouxe bastante o exemplo do Saad, né, que para quem conhece do futebol feminino sabe que foi um clube exemplar na gestão, em fazer o futebol feminino dar certo no Brasil. Queria que você comentasse um pouco, na prática mesmo, o que de fato fez o Saad funcionar, o que ali na gestão, no contexto, na forma de lidar com todo o mundo, né, masculino do futebol, fez com que o futebol do Saad feminino desse certo, que a gente, de repente, poderia trazer para a prática para os clubes de hoje, para aprender e fazer também. Júlia, é difícil responder isso de uma forma mais resumida, porque o Saad atravessou muitas gerações. Eu posso te contar que, nos anos 80, quando nós iniciamos, os grandes desafios eram, em primeiro lugar, convencer as famílias de que o futebol feminino era uma coisa viável e justificável em relação à presença das meninas. Nós tínhamos um preconceito imenso, né, principalmente famílias de classe média. Assim, foram muitas situações em que nós tivemos que, naquele primeiro momento, brigar efetivamente contra o preconceito. Você tinha também a questão de que a maioria das meninas que praticavam vinham de camadas menos favorecidas, e aí também você tinha esse preconceito social no Brasil de apoiar atletas das camadas mais baixas. Vencido o preconceito do gênero feminino no futebol, depois nós tivemos o desafio de obter investimento. Depois desse ponto era a questão da profissionalização. Então, em cada fase do desenvolvimento da modalidade do Brasil, o Saad teve que enfrentar um desafio diferente. O que eu sempre cito, por exemplo, da primeira etapa, nós tínhamos uma associação muito grande das meninas, para que houvesse uma atração até de público ao futebol masculino. Então, os nomes das primeiras jogadoras que efetivamente marcaram a modalidade, elas utilizavam os apelidos masculinos. Era a época que a gente tinha a Casagrande, a Zenon, e várias outras meninas que acabavam tendo essas associações. Eu acho que o primeiro grande nome da modalidade a atingir, por exemplo, TV Globo, o Fantástico, na época, foi a Nunes, que era uma atacante do Cruzeiro, de Belo Horizonte, e que era muito parecida com o Nunes, que estava vendo uma época excelente no futebol brasileiro, e aí a TV começou a abrir espaço. O que foi interessante é que vamos dizer, a TV abria espaço, mas queria mostrar a mulher no futebol como uma coisa exótica. Não era o espaço dela. E como o Saad venceu esse preconceito, foi que nós tínhamos um presidente, o Felício José Saad, que faleceu em 2005, que ele era uma pessoa muito bem relacionada. E eu consegui convencer o Felício que nós precisávamos de dar essa oportunidade para as mulheres. Que era importante que o clube abrisse as suas portas, mas que brigasse por isso. E o Felício, que tinha muita amizade com pessoas influentes do governo na época e também na Federação Paulista de Futebol, ele conseguiu alguns espaços para que nós pudéssemos apresentar as meninas. E era uma coisa fantástica. A gente ia para qualquer estádio do Brasil, a hora que a equipe entrava em campo, e principalmente que eram meninas, na sua maioria, vindo dos morros, favelas, elas dos locais mais pobres, os primeiros 5, 10 minutos de apresentação, você ouvia muitas ofensas, muitos insultos. O que a mulher estava, eu não vou repetir aqui, eram palavras realmente que agredem a gente, que machucam, inaceitáveis nos dias de hoje. Mas bastavam aqueles 10 minutos e as meninas começarem aquele repertório de dribles, jogadas sensacionais, que aquilo trazia para o torcedor a imagem do futebol da década de 70. E o torcedor brasileiro era muito saudoso da seleção de 70, que conquistou o tricampeonato. E aí era um sucesso absoluto. Terminava o jogo, a torcida ia pedir autógrafo para as meninas, queriam saber de onde elas eram. E foi uma fase que foi vencida principalmente pelo talento das meninas, independente de cor, condição social, ou o que acontecia. O talento dizia tudo. E, ao mesmo tempo, isso não acontecia só no Brasil. A gente tinha nos Estados Unidos a geração da Michelle Akers, que era fantástica, talvez foi uma das jogadoras mais completas que o mundo conheceu. Na Noruega, a Linda Medalin era fabulosa. Então, aquela geração de mulheres tão especiais que hoje, inclusive, nós reverenciamos a Silvia Neid, treinadora da Alemanha, e a Pia Sundhage, que foi a treinadora da Suécia.
as duas eram jogadoras daquele período, né? E nós nos conhecemos e elas enfrentaram essas meninas em diversas ocasiões e todas admiravam muito a qualidade e o talento do futebol feminino do Brasil. E um outro desafio grande, era principalmente em relação às meninas do Morro, era a batalha contra o tráfico. Tem meninas que o Brasil deixou de conhecer, eu vou citar um nome pelo apelido, o apelido era Sombra, uma menina, ninguém conheceu essa menina, era, assim, do que eu vi jogar, como a Roseli era uma outra menina que se aproximava do Pelé. E o tráfico não permitiu que ela continuasse no futebol. Então, foram muitas perdas, outras por família, meninas que apanharam em casa, apanharam dos pais. Houve mortes na época pelo Brasil, de meninas que queriam jogar futebol e eram espancadas pelos pais. Então, eu acho que o SAD foi muito importante nesse contexto e depois na profissionalização. E o segredo do sucesso, como você perguntou, foi respeito à mulher, investimento, muito investimento. A parte dele a gente deveu ao Felício, a recursos próprios. Quando começou lá na época do Guarani, a Mara Vilas Boas, a goleira, ajudava as meninas, e foi um negócio realmente fantástico, e nós nos orgulhamos muito. Então, irmão, essa foca